Cucu, seja bem-vindo ao canal Livro Comentado. Nesse momento, estamos fazendo a leitura do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu sou Nilma Oliveira. Passamos ao nosso primeiro capítulo do livro 2, A Queda. Eu te convido agora a vir comigo a 1815. Nós vamos subir as montanhas dos Alpes Côte d'Azur. Vamos a uma cidade chamada Digne-les-Bains, Digno os Banhos. Uma pequena cidade, um vilarejo, cercado de montanhas, de verde, de céu, com pequenas casas em pedra. Nós estamos chegando no final da tarde. Ainda dá para sentir o calorzinho do sol que aquece durante o dia. Estamos no mês de outubro e o outono começa a se mostrar com pequenos pontos de cor amarelo e laranja no verde intenso da mata que cerca as montanhas. Sente aqui, no banco da praça. Vamos observar um pouco as pessoas. E nesse momento, entra um viajante na cidade. Ele chama atenção pela sua aparência tão miserável. Ele anda de cabeça baixa, traz nas costas um saco militar novo que contrasta com as suas roupas. As roupas são velhas, usadas, furadas, recosidas. O cabelo dele não faz muito foi raspado, porque agora começa a crescer. Ele tem a barba longa, a pele muito queimada pelo sol, e ele traz um boné com a aba bem abaixada, como que para esconder o rosto dele. E ele anda assim, sempre olhando para baixo. Mais cedo, algumas mulheres da cidade falaram que viram esse mesmo homem, esse mesmo viajante, ali pelos cantos da rua do mercado. E ele estava bebendo água em uma fonte. Outras mulheres da cidade também comentaram agora que o viram passando pelo grande bulevar, entre as árvores, e ele também bebia água em uma fonte. Ele entra na prefeitura, fica mais ou menos uns 45 minutos, ele sai dali. Um grupo de crianças o seguia, zombando dele, rindo dele. Todo mundo viu. Em um lugar onde todos se conhecem, um estranho é muito rápido reparado. Salta aos olhos. Sobretudo um estranho com uma aparência tão miserável quanto esse. Porque dificilmente poderia se encontrar alguém com uma aparência mais miserável do que aquela. Depois da prefeitura, ele continua andando. E ele entra em um hostel do Primo Labar. Ele entra pela cozinha, discretamente. E o Labar era o proprietário, mas também era o chefe de cozinha. Então ele sempre estava entre a cozinha e o salão, onde ficavam as mesas. E ele o encontra ali, parado, no meio da cozinha.
Esse viajante estava cansado, estava com fome, estava com frio. E ele sente o calor da cozinha, os fornos ligados, o cheiro da comida. E ele simplesmente explica ao hoteleiro que ele queria comer e dormir. Comer e dormir é aqui mesmo. Pode sentar. Então, ali ocupado com o forno, com a cozinha, em servir os clientes, ele viu que o viajante, ele entrou e se sentou próximo próximo à lareira, à chaminé. E ali ele ficou, simplesmente perdido nos pensamentos dele. Mas Labar desconfiou de algo, sentiu algo. Talvez a aparência, não sei. Então ele vai até a cozinha e ele pega um pedaço de jornal, escreve algo e entrega para o menino que ajudava ele. E ele cochicha algo para o menino. E o menino sai discretamente pela porta da cozinha e o viajante não viu nada disso. O menino vai rápido até a prefeitura. E no mesmo passo que foi, voltou correndo. Trouxe o papel, entregou a Labar, que esperava ansioso. Quando ele olha o que está escrito no papel, ele fica um minuto pensativo. E depois ele vai até o nosso viajante que acaba de chegar e está ali, em frente à chaminé, aquecendo o pezinho dele, sentindo o cheirinho da comida que ele daqui a pouquinho vai estar comendo. Mas não, porque Labar, discretamente, pede que ele saia do local. O viajante não entende por quê. Então ele insiste, e Labar fala: olha, eu já não tenho mais comida. A comida que eu tenho aqui nos fornos já está vendida. Havia muitos caixeiros e viajantes no estabelecimento naquela noite. Mas o viajante, ele fala: não, mas eu sei que tem comida para mais pessoas aí. Não, não, não tem mais comida. Eu preciso que você vá embora. E ele insiste, ele fala: olha, se não tem quarto, eu fico com os cavalos, eu fico aonde tiver que ficar, até com as galinhas eu fico. E ele, não, não tenho, eu preciso que você vá embora. Então, diante da insistência do viajante, ele fala bem assim: olha, você sabe ler? Então ele pega o papelzinho, ele abre o papelzinho e mostra para ele. E aí ele fala: agora eu vou te pedir. Eu sempre fui educado com todo mundo. Então, eu vou te pedir, com muita educação, para você sair daqui. Então, o viajante, cansado, humilhado e triste, pega o saco que estava no chão e ele vai embora. Ele se sentia tão triste e humilhado que ele saiu andando de cabeça baixa. Em nenhum momento ele olhou para trás, porque se ele tivesse olhado, ele teria visto Labar com todos os clientes que estavam no hostel e com os vizinhos que se juntaram ali. A fofoca quentinha. Temos entre nós um homem perigoso. Ele continua andando, esse viajante. Continua andando, 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 sem rumo, olhando para baixo. E em um momento ele sentiu fome. E aí ele levantou os olhos do chão e ele olhou o que tinha em volta. Viu uma luz. Se dirigiu para aquela luz. Era um cabaré. Ele falou: bom, vou lá no cabaré. Aí ele entrou no cabaré, cumprimentou o proprietário. O proprietário o saludou e falou: sente-se, né? Para comer e para dormir aqui temos. Então,
ele sentou novamente, procurou um lugar perto do fogo, sentou e se perdeu em seus pensamentos. Alguns minutos depois, o peixeiro que estava ali no cabaré viu esse homem. Esse peixeiro, uma hora antes, estava chez Labar, quando aconteceu o tumulto ali. E ele mesmo contou às pessoas que, mais cedo, durante a manhã, ele havia passado por esse homem. E ele já tinha essa aparência de cansado. E esse homem o tinha pedido carona na carroça dele. Mas ele acelerou, ao invés de parar e o ajudar. Ele chama o proprietário do cabaré e os dois conversam ali entre eles e o proprietário do cabaré vai direto até o viajante e pede que ele saia. Então ele falou: bom, você já sabe então, né? Então eu já tô indo. Pegou as coisas dele e saiu. Continuou andando. Ele não sabia exatamente para onde ir, né? Já foi expulso de 2 lugares. E ele não sabia exatamente para onde ir. Então ele continuou andando. Chegou numa região onde existiam várias casas com jardins. Então ele entrou em um jardim, porque ele viu que tinha luz em uma casinha. E quando ele chega ali na frente, ele olha pela janela e ele vê uma família dentro dessa casa. Ele vê um pai sentado na mesa de jantar, brincando com seu filho no colo, fazendo upa-lelê, upa-lelê, upa-lelê. E a mãe com outro bebê, sorrindo. E ele fica por um momento observando. Ninguém sabe o que passou dentro dele naquele momento. Se vendo tanto amor, ele achou que também encontraria piedade. E ele bate nessa porta. Vem o homem abrir. Então ele fala: por piedade, se vocês podem me dar, eu pagando, um prato de sopa e um lugar para dormir no hangar que tem aqui no seu jardim, eu agradeceria muito. Então o senhor, ele olha e ele fala, né, ele desconfia, fala: mas olha, você já passou ali no hostel Xelabar? Ali ele tem comida, tem quarto. E ele fala: eu estive, mas estava cheio. Aí, não, mas impossível. Não é, não é época de recolta, não é época de caça. Impossível que ele esteja cheio. E você foi no cabaré? Aí eu fui também, mas ele também não tinha lugar para mim. Aí o senhor desconfia, ele fala bem assim: ui, peraí, tem algo errado aqui. E ele insiste, se humilhando, pedindo piedade. Mas o senhor vai buscar a escopeta. E fala para ele: piedade não, eu te dou um tiro de escopeta. E aí ele vai embora, com medo. Ele continua andando naquela região ali. Então ele encontra uma casinha que ele acha que havia já um tempo que esse homem não estava na sociedade. Então ele vê uma casinha e ele acha que aquela casinha ali é reservada às pessoas que trabalham fazendo estradas, que é uma casinha para eles comerem durante o dia, se repousarem, se abrigarem em caso de chuva, de frio. Então ele fica todo feliz, porque ele sabe que essas casinhas não são usadas à noite, só durante o dia. E ele vai lá, entra na casinha com dificuldade, ele tem que abaixar, ele tem que rampar no chão, com a mochila dele nas costas para poder entrar, porque a portinha era pequenininha. Ele vê uma cama de palha e ele se joga na cama de palha
E ele fica ali. Ai, encontrei um lugar para passar a noite. Agora, só relaxar um pouquinho. Então ele pensa, eu vou pegar a minha mochila e eu vou fazer um travesseiro. E quando ele solta o fecho da mochila, que faz clique, ele também ouve um grunhado. E aí ele olha para trás. Ele olha para trás e tem um dog. Ah, o dog não gostou nada. Que isso, moço? Peraí, invadindo minha casa. Uma briga, um confronto. Homem-animal. O animal estava levando a melhor. O homem, coitado, tentava se defender com sua mochila, mas o animal estava em melhor forma que ele. Era mais rápido, mais ágil, mais forte. Então ele consegue sair da casinha, a briga se passou dentro da casinha. O animal continua mordendo ele e dando umas boas mordidas, um mordidão nele mesmo. Aí ele consegue pegar um cajado que ele tinha na mão. Eu esqueci de falar para vocês, ele tinha um cajado na mão. O cajado ele deixou fora para entrar na casinha. E ele dá umas cajadadas na cabeça do cachorro, entendeu? E o cachorro deixa ele em paz e ele sai caindo do jardim, tentando se proteger do cachorro. E aí ele entende que aquilo ali era a casinha do cachorro. Que não gostou. O cachorro não gostou de ver a casinha dele sendo invadida. E esse homem tá ali, coitado, sujo, cansado, com fome, empoeirado, fedendo. E começa a ter frio, porque a noite vai caindo. E a noite, nos Alpes, é bem fria. E ele sai andando, machucado, mordido, sangrando. E esse homem senta numa pedra, assim, numa praça, e ele fala: Eu sou pior do que um cachorro, segundo um passante que ia passando e ouviu. E dali ele levanta e ele vai embora. Ele vai embora. De cabeça baixa, humilhado. A situação dele estava realmente difícil. E durante uma meia hora, 40 minutos, ele anda, se afastando da cidade, se afastando. Quando ele sente que já não tem mais ninguém, ele consegue olhar o horizonte na frente dele. E ele olha esse horizonte. E ele vê um campo muito bonito, com as montanhas em volta. E esse campo, ele estava meio que deserto. E bem no meio dele tinha uma árvore, assim, uma árvore torta. E as nuvens, elas estavam baixas. O horizonte, ele já estava na escuridão. Era o crepúsculo. Mas entre essas nuvens baixas que cobriam o cume das montanhas, existia como um pequeno buraco nas nuvens, por onde passavam aquilo que nós chamamos os raios retardados, que são os últimos raios de sol que tocam a Terra. E bem por ali entrava como um facho de luz. Esse não é um homem que tem por costume fazer contemplações, meditações, mas naquele momento ali, o horizonte que ele viu diante dele, a paisagem que ele viu diante dele, o tocou profundamente. E ele ficou como um pequeno momento em transe, observando. E do nada, bruscamente, sem que ele mesmo entendesse o gesto dele, ele deu meia volta
e seguiu de volta para a cidade. E então ele caminha decidido, sem entender, mas caminhou decidido, as pernas dele estavam decididas. E ele faz o caminho de volta. Como ele não conhecia nada na cidade, ele simplesmente foi caminhando. Então ele chega em uma praça, que era a praça da igreja. Quando ele passa diante da igreja, ele faz um joinha assim para Deus, sabe? Tipo, hum, tá maneiro, hein? Tá legal. Brigadão aí, hein? E ele encontra um banco de pedra. E ele deita nesse banco de pedra. Isso deveriam ser por volta das 8 horas da noite. A noite já havia caído, completamente. Então, uma senhora, uma boa mulher, sai da igreja. Era uma marquesa. E ela vê esse homem ali. E ela se aproxima e ela pergunta para ele: Meu amigo, o que você está fazendo? E ele, cansado, sem nenhuma esperança mais de nada, nada, ele não esperava mais nada de ninguém. Ele responde mal a essa senhora. Ele responde com grosseria. E ele fala: A senhora não vê, não? Eu tô deitando, né? E a senhora, como ela tinha uma boa alma, ela fala bem assim: Mas, meu amigo, num banco de pedra, você não pode dormir aí. Um banco de pedra, à noite faz frio, é impossível que você durma aí. Você já tentou o hostel? E aí ele responde: Sim, mas eu não tenho dinheiro. É muito caro para mim. E ela perguntou: Você já tentou o cabaré? Sim, mas também não tenho dinheiro. Então ela olha a bolsa dela, mas ela também não tinha muito dinheiro, mas o que ela tinha, ela deu para ele. Então, essa senhora, ela olha para ele e nesse momento ele diz a ela bem assim: Minha senhora, eu já bati em todas as portas. Eu fui caçado, fui rejeitado, fui maltratado, fui humilhado. Ninguém quis me ajudar. Então a senhora, ela olha para ele e fala bem assim: Você não bateu em todas as portas. Você bateu naquela porta ali, e ela aponta assim para o outro lado da rua. E ele olha para ela e fala bem assim: Não, senhora, naquela porta ali eu não bati. Ela, então, bata. E esse é o final do nosso primeiro capítulo do livro 2.